Alô? Alô? Boa noite, irmãos. Acho que eu fiz coisa errada aqui, peraí. Aí sim. Muito bem, graça e paz. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou encerrar a série Obras da Carne versus Fruto do Espírito, a 14ª mensagem, e eu quero relatar aos irmãos uma conversa que eu tive há alguns anos com uma pessoa que veio à nossa igreja para visitar a igreja e depois ficou aqui muitos anos, até que a sua família mudou para outra cidade. E ele veio de uma igreja pentecostal, e então ele ouviu aqui o sermão de domingo de manhã e me perguntou assim: todo domingo é isso? Eu fiquei com medo já, né? Isso o quê, né? Perguntei, isso o que, irmão? Isso, vocês pregam o evangelho assim? Todo domingo? Eu falei, a gente não tem outra opção. Então, algumas vezes, eu já fiquei preocupado, porque alguns sermões que a gente prega são muito, entre aspas, técnicos, teologicamente falando, e eu não tenho essa veia muito professoral, vamos dizer assim, do pastor Josimar, por exemplo. Meu negócio é pregar o sermão e fazer 10 aplicações para a vida, né? Eu gosto muito disso. Eu acredito que o texto tem que aterrissar na nossa vida e ser aplicável para nós. Mas é verdade que alguns textos são muito teológicos, e é o caso de hoje. Mas com a experiência que Deus me deu, eu aprendi que eu não preciso temer isso, porque a Bíblia inteira é incrível. Qualquer texto das Escrituras é fabuloso. Antigamente, quando as pessoas ficavam em casa para assistir ao Fantástico, hoje pouca gente faz isso, né? A gente dizia assim: o Fantástico está aqui. Aqui nós experimentamos o Fantástico. E cada vez que a gente olha para as Escrituras, então, para um texto tão denso teologicamente como nós vamos ver hoje, nós entendemos o que isso quer dizer. Como a palavra de Deus é fantástica. E como ela nos liberta. Como é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então eu quero ler com os irmãos o texto. Eu vou fazer um negócio, vou pedir uma ajuda para o pastor Walter, por favor. Isso aqui está me atrapalhando. Obrigado. Melhor agora, né? Então nós vamos ler o texto, que está lá em Gálatas 5, 16 a 23. Está aí na projeção, você pode acompanhar comigo, que é o seguinte: a palavra de Deus. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto,
como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E hoje nós vamos focar nessa expressão final do texto: contra essas coisas não há lei. Como eu tenho feito, eu vou explicar primeiro o significado dessa frase, dessa expressão, observando as palavras no grego. Então, para você entender, contra essas coisas não há lei. Nesta importante afirmação, no grego, temos a palavra katá, que significa contra ou em oposição a, acrescida de ton, toioton, termo traduzido por essas coisas, referindo-se diretamente ao conjunto de virtudes do Espírito listados anteriormente, que nós lemos aqui. Na sequência, temos a expressão ou questin nomos, que quer dizer literalmente, não existe lei contra. Não existe lei contra. A estrutura da frase mostra que não existe nenhuma lei que proíba ou se oponha a essas virtudes. Paulo, o apóstolo que escreveu esta carta aos Gálatas, não apenas diz que essas coisas são boas, mas afirma ainda que são acima de qualquer reprovação legal, até mesmo acima da lei de Moisés. Então vejam a importância dessa expressão. Vamos entender o contexto da carta aos Gálatas. Essa carta foi escrita aos judeus, aos cristãos judaizantes, que ainda queriam se apegar aos critérios da lei para justificar a salvação. E Paulo então tenta redirecioná-los, mostrando o caminho da graça e não da lei. Então a frase, contra essas coisas não há lei, é uma resposta direta aos judaizantes legalistas que queriam usar a lei para medir a espiritualidade deles e dos outros. Isso acontecia na igreja. E Paulo diz: vocês querem saber se estão no caminho certo? Não é pela circuncisão, porque eles estavam pregando isso no meio da igreja, nem pela obediência a rituais, mas pela evidência do Espírito Santo em suas vidas. Olha que distinção importante. Aquelas pessoas estavam se apegando à lei de Moisés, principalmente da circuncisão, como um sinal de espiritualidade. E Paulo diz que não, que o sinal maior da espiritualidade é o fruto do Espírito. E ele acrescenta ainda, número 2, que quem vive assim já está acima da condenação da lei, porque está unido a Cristo. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Está aí no versículo 24, que é a sequência do texto. Depois, nós temos que entender que Paulo quer dizer aqui que essas virtudes não podem ser produzidas pela lei. A lei pode regular o comportamento da pessoa, mas não pode gerar genuinamente amor, paz ou domínio próprio. Isso é obra exclusiva do Espírito. A lei não condena quem vive assim com o fruto do Espírito. Ao contrário das obras da carne, de Gálatas 5, 19 a 21, que estão sob juízo, o fruto do Espírito está em perfeita harmonia com a vontade de Deus. O que Paulo está dizendo? A lei aponta para Cristo, que é a perfeição em pessoa. A lei descreve o caráter de Cristo, mas não é pela lei que nós alcançamos essas virtudes, é pelo Espírito. A única tarefa da lei é servir como aio. O aio era aquele servo que cuidava das crianças e levava as crianças para a escola, por exemplo. Então o aio conduzia as crianças, cuidando dessas crianças. A lei tem esse sentido, ela nos leva até Cristo, que é a perfeição de caráter, a perfeição moral
E é assim que nós somos conduzidos, então, por esse modelo de lei. Agora, quais são as nossas maiores dificuldades quando a gente pensa sobre isso? Primeiro, que nós gostamos de fazer listas de obrigações e de demonstrações mensuráveis de espiritualidade, entre aspas, porque esse tipo de espiritualidade não é genuína, não é verdadeira. Uma espiritualidade que é medida por rituais e regras não é genuína, não é a espiritualidade ensinada por Deus, não é a espiritualidade que vem do Espírito. E nós gostamos disso. A gente gosta de medir as pessoas por essas regrinhas. Então, a pessoa, por exemplo, vem aos cultos sempre como eu venho. Se ela não vem, então ela está reprovada. Nós gostamos desse tipo de listinhas e obrigações, e essas coisas são ilegítimas, não são aceitáveis para Deus, não é assim que Deus trabalha. Em segundo lugar, nós temos a tendência a julgar aos outros por nossa própria régua comportamental. Então, se eu faço e o outro não faz, ele está errado. Se eu faço e eu me considero espiritual e você não faz, então você não é espiritual. E isso também não é algo legítimo diante de Deus. E em terceiro lugar, é preciso dizer que é muito difícil deixar de ser legalista. Não é da noite para o dia que uma pessoa deixa para trás antigas formas de pensar e agir que lhes foram inculcadas de muitas maneiras. Nós aprendemos isso com nossos pais, nós aprendemos isso porque a nossa tendência é de solidificar culturas aprendidas no passado. Então, a gente tem uma dificuldade enorme de promover mudanças na igreja, porque a gente está arraigado em coisas secundárias. E a gente fica se degladiando por questões menores, questões que Deus nos deu liberdade para fazer o que nós quisermos em relação a elas. E a gente tem dificuldade com isso, porque nós temos essa tendência natural, carnal, de andarmos no legalismo. Você pode pensar assim, mas eu sou jovem, eu não sou legalista. Ainda. Quando você tiver 40 anos, 50 anos, os seus filhos, os jovens, vão olhar para você e vão considerar você uma pessoa conservadora, retrógrada talvez. É preciso tomar cuidado com isso. É difícil deixar de ser legalista. Primeiro, comece com uma consciência do nosso pecado. E depois, com esforço, juntamente com o poder de Deus, vindo do Espírito, para que Ele nos transforme e nos livre dessa casca legalista que tanto nos atrapalha. Então, do que nós não podemos esquecer? Que o legalismo existe quando as pessoas tentam agradar a Deus por meio de boas obras. Os legalistas acreditam que podem ganhar ou merecer a aprovação e a salvação de Deus até cumprindo os requisitos da lei, ou a sua listinha de regras. E isso é ridículo. O Evangelho é muito maior que isso, irmãos. O Evangelho fala da liberdade que nós temos em Cristo, não é aprisionamento. Por isso, nós perdemos pessoas, porque muitas vezes nós exigimos delas o que nem Deus exige. E nós discutimos e quase que empurramos pessoas para fora da igreja, porque as nossas regras, nós pensamos que são regras divinas, mas são só regras carnais. O que nós entendemos que devemos acatar é apenas o que está na palavra de Deus, e não aquilo que eu acho ou que você acha. E isso é algo difícil também de ser consertado. Em segundo lugar, o legalismo, como eu disse, acrescenta regras humanas às leis divinas, e trata essas regras humanas como se fossem divinas. E além disso, costuma impor aos outros o cumprimento dessas leis, o que é algo grave, fere as pessoas, afasta as pessoas de Deus muitas vezes, e isso acaba sendo um problema sério
no seio da igreja. Então, algumas perguntas diretas e necessárias antes de aplicar o texto da palavra de Deus para a nossa vida. 1. Você pensa ser melhor ou mais crente que os outros por causa do seu modo de viver? Você pensa que você é melhor que alguém aqui? Porque você se considera mais espiritual que os outros? Porque talvez a pessoa que veio na sua mente agora não está aqui, hoje. Se você pensa isso, eu quero te dizer que, mesmo não sabendo se você está equivocado ou não, a pessoa pode realmente ser menos crente que você, mas esse sentimento de achar que você é melhor que os outros não vem de Deus. E é também um tipo de legalismo. Nós não podemos nos achar melhores que ninguém. Pelo contrário, a palavra de Deus nos ensina o contrário. Nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Em segundo lugar, você confia na graça salvadora de Jesus ou vive com medo de perder a sua salvação? Ora, essa pergunta pode vir a você e a mim de várias maneiras. Muitas pessoas aqui da nossa igreja vieram de culturas eclesiásticas, pentecostais ou neopentecostais, arminianas, que ensinam que a salvação pode se perder. Mas este é um grande equívoco do entendimento. A salvação é imperdível. Mas se a pessoa cometer suicídio, a pergunta é, ela era salva antes? Se ela era salva de uma vez por todas e para sempre. Por quê? Porque quem garante a nossa salvação não somos nós, é Deus. Jesus diz assim: aqueles que o Pai me deu, vêm a mim, e os que vêm a mim, de maneira nenhuma os lançarei fora. Nós dependemos exclusivamente da graça e do poder de Deus. A salvação é muito mais simples do que nós pensamos. A palavra de Deus diz que se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, você será salvo. Se você crer em seu coração, você será salvo. Basta crer em Jesus, basta receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador, e você receberá a salvação. E então a transformação que vai acontecer na sua vida é algo secundário, que é decorrência dessa escolha sua, mas que é obra do Espírito Santo em nós. É Deus que nos transforma a cada dia. E a terceira pergunta é esta: seu coração realmente deseja agradar a Deus, ou você só obedece a Deus por medo? Se você confunde temor a Deus, que é reverência, dar dignidade a Deus, é saber diante de quem nós estamos, é se comportar como um adorador sincero diante do Senhor. Se você confunde isso com medo de Deus, então você não entendeu ainda nem o amor de Deus por você. O amor de Deus é fruto, na nossa mente, do nosso entendimento de que nós somos salvos pela graça. O medo é fruto do legalismo. Eu preciso fazer algumas coisas para Deus me amar, e se eu não fizer, eu estou perdido. E não é assim. Eu tenho 2 filhos que não são perfeitos. Alguém tem filhos perfeitos aqui? Agora, preciso perguntar se os pais continuam amando os filhos? Então imagine Deus. Ele nos ama com nossas imperfeições, com nossas falhas, nossos pecados, e o nome disso é graça. Acontece o seguinte: um dia desse eu vi um vídeo muito interessante, talvez você tenha visto também, que perguntaram para uma pessoa, numa praça pública, o seguinte: qual é o critério para nós irmos para o céu? E essa pessoa respondeu: perfeição. Mas se é perfeição, tem alguém no céu? Tem. Mas como? Se é preciso ser perfeito, e nenhum de nós é perfeito, e no céu tem gente lá?
Como que se explica isso? Graça. Nós somos perfeitos em Cristo. Quando Jesus morreu na cruz, em nosso lugar, e nós o recebemos como nosso Salvador pela fé, Ele se tornou a nossa justiça. E agora, quando Deus olha para o miserável pecador que eu sou, Ele não vê mais o miserável pecador que eu sou, Ele vê a pessoa de Jesus. Então, quando nós recebemos a Cristo, nós recebemos essa sombra de perfeição sobre nós, que é a própria pessoa de Jesus em nossa vida. Nós não somos perfeitos, mas nós temos a perfeição de Cristo. Nós não somos justos, mas nós somos justificados por Cristo. E agora nós temos a justiça que vem de Deus. Vamos aplicar? Vamos lá. Primeiro, examine o fruto, não os rituais. Muitos medem sua espiritualidade por práticas externas, como eu disse, frequência nos cultos, atividades religiosas, regras pessoais. E essas coisas não são coisas sem importância, são coisas valiosas. Nós precisamos estar nos cultos, nós nos alimentamos aqui, mas nós não medimos espiritualidade por essas coisas. Paulo nos chama a avaliar o nosso caráter. Há amor, há paz, paciência, domínio próprio, bondade. Então a pergunta não é, você obedece regras? A pergunta deve ser então, você se parece com Jesus? Você tem as virtudes do Espírito na sua vida? Você é uma pessoa alegre, amorosa, bondosa, leal, paciente, cheia de domínio próprio, benigna? É isso que interessa. É assim que nós medimos a espiritualidade. 2, a vida no Espírito é muito superior à religiosidade legalista. Você pode obedecer regras, muitas regras até, e ainda assim ser uma pessoa egoísta, dura e sem paz. Só o Espírito Santo de Deus pode formar em nós um caráter cristão genuíno. Vou repetir, irmãos, só o Espírito Santo de Deus pode formar em nós um caráter cristão genuíno. Então, humildemente, submeta-se diariamente, constantemente, à direção do Espírito por meio da oração, da palavra, da comunhão, de buscar a Deus de verdade, do jejum, e Ele fará você se parecer com Jesus. Você não consegue, mas pelo poder de Deus isso é possível. Se você buscar a Deus, Deus vai fazer essa transformação em você. 3, não tema a liberdade cristã. Alguns pensam que sem a lei, tudo vira permissividade, libertinagem. Paulo diz o contrário. Na verdade, é a liberdade em Cristo que nos leva a uma vida mais profunda e santa, porque é o próprio Deus que nos transforma. A lei só aponta para Cristo, como eu disse, é o aio que nos leva ao referencial que é Cristo, que é a própria perfeição, mas a real transformação só o Espírito de Deus pode realizar em você. Isso é importante você guardar em seu coração. Nós desfrutamos da liberdade que Cristo nos dá. Nós não somos prisioneiros nem da carne, nem da lei. Nós podemos viver livremente na presença de Deus, e essa liberdade nos proporciona escolhermos o que é bom, o que é justo, o que é melhor, aquilo que glorifica a Deus, aquilo que tem boa fama, aquilo que é verdade, aquilo que é honesto. Nós somos livres para escolher o que é melhor, e essa liberdade nós temos em Cristo. Prisioneiros são aqueles que foram escravizados pelo pecado e já não conseguem mais se libertar. Esses são prisioneiros. Nós, em Cristo, somos livres. 4, lembre-se, o fruto do Espírito é um pacote, não uma lista opcional. Não é escolha o que combina com você. O Espírito Santo quer formar todo o caráter de Cristo em nós. Não aceite ser amoroso
mas sem domínio próprio. Não aceite ser paciente, mas sem fidelidade. Não aceite ser manso, mas sem ser alegre. Aproveite a liberdade oferecida por Cristo e seja tudo o que Ele deseja que você seja. Você deve buscar todas as virtudes do Espírito. Se você estiver pleno de Deus, cheio do Espírito, essas virtudes vão transbordar de você. Não apenas uma, não apenas algumas, mas todas. Se você tem sentido falta de uma delas, isso quer dizer que você precisa se encher mais de Deus, buscar mais a Deus, submeter mais a Cristo. E Ele fará esse milagre em você para que você seja tudo o que Ele planejou para você ser. 5. Busque o fruto, não apenas dons ou experiências. Muitos cristãos buscam dons espirituais e experiências sobrenaturais, mas negligenciam o fruto do Espírito. Dons sem fruto geram orgulho. Pode ver, a pessoa que é abençoada por um dom especial, ela tende, se ela não tem o fruto do Espírito, a se tornar uma pessoa orgulhosa. Agora, o fruto sem os dons pode ser até algo tímido, mas é autêntico. O que nós precisamos priorizar é o fruto, mesmo porque dom, você tem pelo menos um. Você recebeu pelo menos um dom de Deus, talvez mais, mas pelo menos um dom você recebeu. Agora, o caráter vem do fruto do Espírito. Peça ambos, busque ambos, mas não esqueça que é o fruto que é sinal de maturidade, não os dons. 6. Ande no Espírito e não na carne. Versículo 16. A carne vai sempre lutar contra o Espírito. Por isso que a gente vive nesse conflito constante. Nós somos tentados e a gente vai ceder à tentação ou vai priorizar o amor por Jesus. É a nossa luta. Mas como Paulo diz, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Isso é uma promessa, irmãos. É uma promessa de Deus para nós. Viver pelo Espírito é a vitória sobre o pecado. A lei não vai proporcionar o que só o Espírito pode te oferecer: liberdade e poder para te transformar em alguém como Jesus. Eu vou indo para o fim, vou dizer o seguinte: contra essas coisas não há lei, é uma afirmação gloriosa da liberdade e da suficiência de Cristo para nós. Nós não precisamos de mais nada. Quem está cheio do Espírito vive em harmonia com a vontade de Deus de uma forma que a lei jamais poderá produzir. Então, você quer saber se está vivendo no Espírito? Quer saber essa resposta? Pergunte: há amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio em mim? Se a resposta a essas perguntas for sim, não se preocupe com rituais, regras humanas ou até julgamentos religiosos, pois pode dizer o que quiserem de você, mas contra essas coisas não há lei. E eu vou terminar, como eu tenho feito nos últimos domingos, lembrando. Quem tem mais de 45 anos aqui? Eu tenho perguntado isso nos cultos de hoje de manhã. Estou lembrando algumas canções antigas. E eu vou lembrar essa aqui. Pode pôr aí para mim, por favor, Nath, essa último slide. Essa aí é do Ademar de Campos, Nossa Justificação, baseada em Romanos 8:10, que é assim. Se você souber, pode cantar comigo. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê. A justiça que é pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou,
para nossa justificação. Aleluia, grande salvação. Lembraram? Não conheciam? Vocês conheciam, sim. Eu fiz igual minha esposa faz comigo. Ela fala assim: lembra de fulano assim, assim? Eu falei: não. Ela fala: lembra sim. Eu falei: como assim? Vamos ficar em pé? Vou chamar a equipe à frente já, a gente vai cantar de novo, tá bom? Vamos lá? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê. A justiça que é pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação. Aleluia, grande salvação. Senhor, muito obrigado, a Deus, por estarmos aqui. Obrigado pela Tua santa palavra, que revigora a nossa alma, que enche o nosso coração e que nos lembra, Senhor, verdades tão preciosas e tão poderosas que o Senhor tem para nós. Obrigado, Senhor, pelo presente que é nós sermos livres em Cristo. Obrigado porque não estamos presos a regras humanas. E obrigado porque a lei, ela serve apenas para apontar para a perfeição que é Cristo, para que nós tenhamos um referencial. Mas quem nos transforma de fato em pessoas parecidas com Jesus é o Teu Santo Espírito. Por isso nós Te glorificamos, por isso nós Te honramos e Te agradecemos. Nós Te pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude em nossas fraquezas, para que nós continuemos a caminhar na direção de nos enchermos cada vez mais do Senhor, do Espírito do Senhor, e que esse enchimento do Espírito em nós produza o fruto, que é esse caráter de Cristo: amor, mansidão, alegria, domínio próprio, longanimidade, benignidade. Obrigado, ó Deus, porque essas virtudes são vistas em nossos irmãos e podem ser vistas em nós também pela Tua graça. Nós Te pedimos agora, Pai, que o Senhor derrame sobre nós os Teus cuidados para essa semana que está começando, que o Senhor nos conduza por caminhos de justiça e de verdade. Não permita, Pai, que nós sejamos seduzidos pelo pecado, mas que a nossa vida glorifique e engrandeça somente a Ti. Abençoa-nos, ó Deus, em nossas necessidades. Abençoa o Teu povo aqui. É o que nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.